Ele é bom, sua misericórdia dura para todo sempre, e estas se renovaram sobre as nossas vidas nesta manhã, e é por causa dele que nós estamos aqui. Deus tem uma palavra para os nossos corações. Para esta mensagem eu quero convidá-los a abrir vossas Bíblias lá no segundo livro de Samuel, capítulo de número 23, por favor. Segundo livro histórico de Samuel, capítulo de número 23, versículo de número 20. Segundo livro histórico de Samuel, capítulo de número 23, versículo de número 20. Tão somente o versículo de número 20 para a nossa meditação. Eu estou lendo para que nós possamos reunir tempo. Segundo livro histórico de Samuel, capítulo 23, versículo 20, está escrito assim: Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabiziel, grande em proezas, este feriu dos fortes homens de Moabe. Em algumas versões pode estar escrito leões, mas eram homens. Desceu ele numa caverna e feriu um leão no tempo da neve. Amém. Pode tomar seu assento, por favor, e me empreste alguns minutos de sua mais que preciosa atenção. Davi era um rei temente a Deus, que tinha homens sob a sua liderança, sob a sua responsabilidade. E da unção que foi derramada sobre a cabeça de Davi, estes homens também receberam. Nós também estamos debaixo da liderança de um rei. Nós também estamos debaixo do poder de um reino. Nós também somos enviados pelo poder de alguém que é superior a nós. Este rei é maior do que Davi, é maior que Salomão, é maior do que Uzias, é maior do que Ezequias. Este reino é maior do que o reino de todos esses reis citados. O rei é Jesus Cristo. O reino é o reino dos céus. E Davi, como tinha seus heróis, como tinha seus valentes, Jesus também tem os seus valentes. Jesus tem também os seus guerreiros. Jesus também tem os seus soldados. Quando Jesus chamou um homem após si, chamou mulheres após si, chamou a igreja após si, ele estava convidando toda aquela gente para batalhar. E toda pessoa que vai para uma batalha precisa, primariamente, abrir mão das suas próprias vontades, a fim de viver a vontade daquele que o chamou, daquele que o escolheu. Jesus nos escolheu, Jesus nos chamou, e nós estamos hoje aqui, debaixo da unção dele, debaixo do poder dele, debaixo da graça dele. E a Bíblia diz que este Benaia, descrito aqui, vai então receber de Davi uma certa homenagem, pois o capítulo 23 do segundo livro de Samuel é Davi valorizando aqueles que pelejaram as suas guerras, aqueles que batalharam as suas batalhas, aqueles que andaram debaixo da obediência de sua palavra. Ele está dando honra a quem tem
honra, e ele irá, na altura do versículo 20, citar o nome de um dos seus mais valorosos valentes, mais valorosos soldados, a saber, Benaia. Está escrito aqui que Benaia terá que lidar com 3 grandes inimigos. E é interessante que nós também, assim como Benaia, que servimos a Jesus Cristo, também temos que lidar nos dias atuais com 3 grandes inimigos. Eu disse com 3 grandes inimigos. Com 3 grandes inimigos. Com 3 grandes inimigos: a carne, Satanás e o mundo. A carne, Satanás e o mundo. E justamente na história de Benaia, nós conseguimos perceber esses 3 grandes componentes, esses 3 grandes inimigos. Se não vejamos, está escrito que Benaia, um valente, um valoroso, um soldado, primeiramente, teve que lutar contra 2 grandes homens de Moabe. Estes homens, devido à sua força, devido ao seu histórico de vitórias em batalhas, eram conhecidos como leões de Moabe. É interessante a Bíblia nos mostrar que estes homens vinham desta cidade de Moabe. Para quem conhece a história de Ló e de suas 2 filhas, irá perceber que estes homens, eles são provenientes de um incesto, pois a Bíblia diz que quando Abraão orou pela vida do seu sobrinho Ló, que habitava as campinas de Sodoma, coligada às cidades impenitentes de Gomorra, ambas as cidades não serviam a Deus, e eram cidades onde havia grande prostituição, grande promiscuidade, e Deus destruiu a cidade, livrando a Ló e a sua família. A esposa de Ló converte-se numa estátua de sal, e lá vai Ló com as suas 2 filhas para o alto de um monte, e ali diz a Bíblia que as filhas de Ló, elas estavam tão influenciadas, a cabeça estava tão contaminada, o sentimento estava tão podre e distorcido, que elas embebedaram o próprio pai e violentaram-no, se deitaram com o próprio pai, primeiro a mais velha, depois a mais nova, porque diziam consigo: Deus matou todos os homens da face da terra e nós não teremos descendência, deitemos-nos com o nosso pai e nascerá filhos para nós. E é isso que elas fizeram. Moabe é descendente dessas filhas de Ló. Moabe, a Bíblia diz que era um homem ímpio, errado, pecador, lascivo, prostituto, e era proveniente destas cidades, Sodoma e Gomorra. Presbítero, o que são esses 2 leões descritos nesse texto? Para nós, na atualidade, representa o nosso maior desafio, o nosso maior inimigo. Alguém pensa que o nosso maior inimigo seja o mundo, outros dizem que o nosso maior inimigo é Satanás. Todavia, não são estes o nosso maior inimigo, somos nós mesmos, é a nossa carne. Portanto, Moabe lembra a carne. Por que lembra a carne? Porque Sodoma e Gomorra era a cidade do pecado, era a cidade da bebedeira, era a cidade do vício, era a cidade da prostituição. Então, todo dia, tal como Benaia teve que batalhar, nós precisamos controlar as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, pois se nós não matarmos a carne, a cada dia ela há de nos vencer. Se todo dia você não disser não para a sua própria vontade, você não disser não para o seu próprio desejo, você será vencido por ele. O apóstolo Paulo, certo dia, sabendo desta grande batalha que existe no interior do coração de todo cristão que deseja servir ao Senhor com sinceridade e com interesse de espírito, disse: pois o que eu quero fazer não faço, mas o que eu não quero estou sempre fazendo. Quem me livrará do
no corpo desta morte. Sabe o que ele estava dizendo? Ele está dizendo o seguinte: quando eu quero ir para a direita, a minha carne me puxa para a esquerda. Quando eu quero ir para a esquerda, a minha carne me puxa para a direita. E ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O que ele estava dizendo é que existe um inimigo em nós, e esse inimigo ele é o mais perigoso com o qual nós devemos lidar. Nós sabemos, meus irmãos, que enquanto na terra teremos que batalhar contra a nossa carne, contra o nosso instinto, contra o nosso desejo, pois a nossa vontade é semelhante a uma fera selvagem. Permita-me usar um exemplo aqui, um exemplo claro de quando Caim planejava matar o seu irmão Abel, levado pelo sentimento podre do ciúme. A Bíblia diz que Deus chegou para Caim e disse: Caim, você deve dominar o seu desejo, e ele está na porta. O que é que Deus está dizendo ali? Na tradição dos judeus, o que Deus estava dizendo é o seguinte: existe dentro de você uma fera selvagem, ela está amarrada, ela está trancafiada, mas se você for lá e abrir o cadeado e abrir a porta, ela vai sair, vai abocanhar você, vai dominar seu corpo, dominar sua mente, dominar os seus instintos, dominar a sua vontade, e você vai fazer a vontade da sua carne. Caim não ouviu a voz de Deus, deixou a carne dominar e matou o próprio irmão. O primeiro homicídio na terra foi porque alguém não conseguiu dominar a carne, não conseguiu dizer não para si mesmo, não conseguiu dizer não para a carne. É fácil, não é verdade? Dizer não para o marido é fácil, dizer não para a esposa é fácil, dizer não para o filho é fácil, dizer não para a filha é fácil, dizer não para papai e mamãe é muito fácil, dizer não para o irmão é muito fácil, para o irmão é mais fácil ainda, mas dizer não para si mesmo é difícil, porque dói na alma, porque dói na mente, porque dói na carne. Mas Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Negar a vontade da própria carne. Você nega a vontade da sua carne, você só diz sim para você mesmo. Tudo que a sua carne pede, você vai lá e faz. Tudo que vem na sua cabeça, você vai lá e faz. Se a carne diz toca, você toca. Se a carne diz vai, você vai. Se a carne diz vem, você vem. Precisamos dominar isso. E esta mensagem é urgente. Sabe por quê? Porque até o dia do arrebatamento nós teremos que lidar com essa carne podre. É verdade. Mas no dia em que Jesus venha buscar seu povo, o nosso corpo será transformado e nós não precisaremos mais lidar com as vontades de nossa carne. Nós não precisaremos mais ficar nessa batalha, tendo que jejuar às vezes para suportar a tentação no mundo espiritual, para suportar a carne dizendo vai, e você diz eu não vou, a carne dizendo fala, e você diz eu não vou falar, a carne dizendo vai lá e age, você diz eu não vou agir, porque eu sou servo de Cristo. Mas um dia essa carne, ela vai passar, o tempo dela vai terminar, e nós não precisaremos mais ficar dizendo não para nós mesmos, porque nós seremos parecidos com Jesus, nós iremos vencer a carne definitivamente um dia, e a Bíblia diz que tudo vai se fazer novo, o primeiro céu, a primeira terra irá se passar, a carne vai passar, e a Bíblia diz, aquele que faz a vontade de Deus, não passa, o céu passa, a terra passa, mas quem faz a vontade de Deus não passa. Por quê? Porque naquele grande dia será transformado. O que Paulo diz e confirma nas suas cartas: aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade, e nós não seremos mais escravos dos nossos próprios desejos. A Bíblia diz que eram dois homens como leões, para nos mostrar a intensidade da guerra espiritual que existe no nosso subconsciente, na nossa mente, no nosso interior. Mas Benaia, ele venceu. E por que foi que Benaia venceu? Porque Benaia teve o que falta em muitos de nós:
o que ele tinha, presbítero? Consciência de quem o havia construído. O nome Benaia significa Deus construiu. Ou seja, quem entende que o que possui em mãos não é porque fez, porque foi, porque agiu, mas porque Deus abriu o céu para fazer. Deus construiu a casa, Deus construiu os bens, foi Deus que construiu a família, foi Deus que construiu o ministério. Quem tem essa consciência está com a mente blindada contra o diabo. Porque tudo que o diabo quer é que nós pensemos que nós somos de nós mesmos, que nós somos donos de nós mesmos. Meu filho, minha filha aceitou Jesus, acabou. Não existe mais meu corpo e minhas regras. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Se eu entendo que o que eu tenho e que o que eu sou veio de Deus, que eu sou uma construção divina, que eu nasci de um coito do meu pai e da minha mãe, que eu nasci, na verdade, da vontade de Deus, que foi Ele que quis que eu nascesse, então eu vou tirar a glória da minha cabeça, eu vou tirar a honra do meu coração e vou colocar aos pés de Cristo. Sabe por quê? Sabe qual é o pai de todos os pecados? A soberba. Pode ver, a maioria das pessoas que tem escândalo, que caíram, se você perguntar a eles quando começou a sua queda, eles vão dizer assim: quando eu fiquei soberbo, quando eu pensei que eu tinha controle de mim mesmo, quando eu pensei, eu vou lá conversar com fulano de tal, porque eu tenho controle de mim mesmo. Vou conversar na madrugada com fulano de tal, não é meu marido, eu tenho controle de mim mesmo. Vou conversar com fulano de tal, que não é minha esposa, porque eu tenho controle de mim mesmo. E cai. Nós não podemos confiar na nossa carne. Nós não podemos confiar na nossa força. Benaia entendeu isso. É por isso que o nome dele significa Deus construiu. Ou seja, eu não sou forte, eu sou fraco, mas é Deus que é forte. É dele que vem a minha força, é dele que vem o meu poder, é dele que vem a minha determinação. Se você entender isso, sabe o que você vai fazer? Você vai andar na dependência de Deus. E você vai tirar o orgulho de você, a força você não vai atribuir a si mesmo, mas irá atribuir a Cristo. Só assim você consegue vencer a carne, porque a carne começa com a soberba. Eu sou, eu posso, eu sou grande, eu faço. Mas quando você diz, Ele é, Ele pode, Ele faz, você está dizendo assim para a carne: carne, aqui não tem espaço para você entrar. Sabe por quê? A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, os orgulhosos. Todavia, Ele dá graça aos humildes. Ele dá graça àqueles que depositam nele a confiança plena. Benaia venceu, primeiramente, porque ele entendeu que tudo que ele tinha foi Deus que deu. Aleluia. Glória a Deus. Que a força para resistir vinha de Deus. Segundo lugar, diz a Bíblia que Benaia, até que ele está com um segundo inimigo, está escrito aí, que ele desceu e feriu um leão. O segundo grande inimigo que a Bíblia nos apresenta aqui na vida de Benaia foi um leão. Ele desceu numa cova e matou um leão. O Novo Testamento diz que Satanás anda ao derredor bramindo como leão, procurando quem possa tragar. O diabo, meus irmãos, é como leão. E sabe como foi que Benaia conseguiu vencer o leão? Está escrito aqui: ele desceu. Desceu para matar o leão. Sabe o que Pedro fala? Humilhai-vos. A palavra humilhar está coligada à palavra se prostrar. E você não se prostra subindo, você se prostra descendo. Só dá para vencer o diabo descendo na oração.
Como anda a nossa vida de oração? Isso aqui é um tapa na minha cara. Como anda a nossa vida de oração? Meus irmãos, se nós crescemos mesmo no poder da oração, nós viveríamos orando sempre. Nós viveríamos orando sempre. Sabe qual é o problema? Nós somos muito incrédulos. A gente diz que crê no poder da oração, mas não ora. Eu creio no poder da oração e não ora. Eu creio no poder da palavra e não lê. Será que cremos mesmo? Sabe por quê? A pessoa é vencida pelo diabo, porque primeiramente não venceu o primeiro inimigo. Qual é o primeiro inimigo descrito aqui? A carne. Se você não vence a carne, você não vence o diabo. O diabo não quer que você faça a vontade dele. Ele quer que você faça a sua vontade. Porque a sua vontade e a vontade dele é a mesma. Porque a minha vontade carnal e a vontade do diabo é a mesma vontade. Ele sabe disso. Por isso que o diabo na nossa mente, quando ele quer nos tentar, ele não diz assim: você quer isso. Ele diz assim: eu quero isso. Sabe por quê? Para você pensar que é você. Para você pensar que é o seu espírito. É ele coligado à sua carne, fazendo você ir para o caminho do pecado e do desvio, pelo caminho do engano, pelo caminho do erro. Benaia só venceu porque desceu. Como anda a nossa vida de oração, meus irmãos? Será que nós não temos sido mendigos espirituais? Fulano, ora por mim lá. Ciclano, ora por mim lá. E você ora? Deus quer ouvir a tua voz orando. Deus tem saudade de ouvir você falando com Ele na madrugada. Fala você com Deus. Não seja dependente apenas da oração de A, de B, de C. Peça oração sim, não é errado. É saudável. Paulo vivia pedindo oração. Aonde ele ia, ele falava assim: irmão, ora por mim. Ora por mim, ora por mim, ora por mim. Mas ele orava também. Mas ele buscava também. Meus irmãos, é Paulo. É o maior de todos os apóstolos. Está dizendo: eu oro por mim. Mas ele também orava. Mas ele também buscava. Você tem descido? Tem descido pelo seu marido? Tem descido pela sua esposa? Tem descido pelos seus filhos? Tem descido pelas suas finanças? Você tem descido pela tua família? Você tem descido pela sua espiritualidade? Você tem descido? É, Deus. Desce na mão. Meu Deus. E não basta descer só uma vez, não. Para Naamã teve que descer 7. Para a solução chegar. Para o milagre acontecer. Deus nos chama hoje para uma vida de comunhão com Ele. Deus nos chama hoje para um cristianismo sério, saudável. Glória! Para mantermos comunhão com Ele. Deus quer que desejemos este momento de oração, estar nesse local secreto, se abrigar nele, falar com Ele, derramar as lágrimas perante os pés dele, buscar soluções nele. Mas a gente busca solução em A, em B, em amigo tal, em amiga tal, e não busca em oração aquele que realmente pode resolver a nossa situação. Ele nos chama para uma vida de comunhão, para uma vida de oração, porque só descendo que nós conseguiremos vencer ao diabo. Pedro diz: humilhai-vos perante a potente e poderosa mão de Deus, que no tempo oportuno ele vos exaltará. Resistam, pois, ao diabo, e ele fugirá de vós. Você só consegue resistir ao diabo se você se humilhar perante Deus, se você se ajoelhar perante Deus, se você orar ao Senhor, se você buscar a Cristo, entregar a Ele o seu caminho, entregar a Ele as suas indecisões, entregar a Ele as suas dúvidas, entregar a Ele os seus medos, seus receios, seus anseios, entregar a Ele as suas ansiedades, entregar a Ele os seus pânicos, entregar a Ele os seus sonhos, entregar tudo a Ele, sabendo que Ele tem cuidado de você. Ele desceu e feriu o leão. Ele desceu e feriu o leão. Mas por que ele desce e fere o leão? Porque a Bíblia está escrito aí: tinha um poço de águas. E o leão ficava rodando um poço de águas.
E quem ia tentar se aproximar para beber água do poço, o leão gritava e espantava a pessoa. Jesus. Ouça-me. Você é o guerreiro dentro daquela casa. Você é a guerreira de Cristo dentro daquele lar. Vai deixar o leão chamado Satanás impedir a sua família de beber da água da vida? Jesus é a fonte da água, mas tem um leão que está ao redor, bramando, tentando impedir a sua casa de beber desta água. Havia um leão ali, rodando a cisterna. Benaia desceu. Ele desceu consciente de que era pelo poder de Deus que ele iria vencer. Deus me deu forças. Deus me deu poder. Deus me deu graça. Eu não tenho força em mim mesmo. Eu desço no nome daquele que me chamou e me enviou. Oh, aleluia! E ele desceu e matou o leão. Agora as pessoas poderiam finalmente descer a cisterna e beber a água? Poderiam? Ainda não. Havia um último inimigo. Está escrito aí. Benaia venceu 2 grandes homens de Moabe. Matou um leão no tempo da neve. Tempo da neve é um tempo que quente ou frio? Quente ou frio? Frio. Benaia desceu no tempo da neve, no tempo frio, e matou o leão. Esse é o nosso terceiro inimigo. O primeiro grande inimigo do cristão é a sua carne. O segundo grande inimigo do cristão é Satanás, o diabo. O terceiro grande inimigo do cristão é o mundo. Mas, presbítero, por que você associa esse tempo de neve ao mundo? Eu segui na instrução do meu mestre. Jesus disse: pelo multiplicar da iniquidade, o amor de quase tudo esfriará. Tempo frio. Nós estamos no tempo da frieza. Escute isso. As pessoas, grande parte delas, não tem mais amor umas pelas outras. Mata-se por R$1. Mata-se por uma olhada, um olho no olho. Na rua, uma discussão. Mata-se a troco de nada. Nós estamos no tempo do frio. Vivemos um mundo sem amor, sem compaixão, sem a graça de Deus. As pessoas são maldosas, são ruins, buscam o mal umas das outras. Eles são irreconciliáveis, como diz Cristo, através do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1. Só infestam seus contratos, são orgulhosos, são soberbos, são aborrecedores de Deus e do mundo, são amantes de si mesmos, não obedecem pai e mãe, são afeminados, homens que trocaram mulheres por outros homens, mulheres que trocaram marido por outras mulheres, cometendo torpeza, homem com homem, mulher com mulher. São ladrões, são aborrecedores de Deus. E a Bíblia diz que Deus os abandonou, porque ao invés de adorar o Senhor, Criador dos céus e da terra, adoraram mais a criatura do que o Criador. Nós estamos nesse tempo, no tempo frio. No tempo frio, pouca gente se esforçará para ir no culto. No tempo frio, o povo não quererá orar. No tempo frio, se você não vigiar, você não lê a Bíblia. No tempo frio, se você não vigiar, você sai da igreja, você abandona tudo, você larga. Você deixa o arado para trás. Você não serve a Cristo. Você blasfema o nome de Deus. Mas, presbítero, eu blasfemar o nome de Deus? Sim. Coisas que a gente jamais pensou em fazer, se nós não nos ligarmos em Deus, não nos apegarmos a Ele, começaremos a fazer. Olha aqui para mim. Você acha mesmo que a homossexualidade começou com um rapaz que de repente começou a se interessar por homens?
Não. Isso começou com coisas pequenas e foi crescendo. Isso começa numa palavrinha chamada pornografia. O cérebro humano vai se acostumando com aquilo que vê. E de repente aquilo que estava vendo antes já não agrada mais, já não satisfaz mais e procura coisas diferentes para experimentar. E aí entra nesse mundo. Entende? Uma pessoa que bebe só cerveja, ela vai bebendo a cerveja, vai chegar um tempo que a cerveja já não irá mais causar tanto efeito nela. E o que ela vai fazer? Parte para cachaça. Isso ela vai subindo, vai escalonando, vai crescendo, porque a nossa vontade é assim. Nós somos insaciáveis. Se a gente deixar a carne tomar conta, nós morreremos pelos nossos desejos, pelas nossas vontades. Porque é uma overdose. Senão alguém que exagerou naquilo que consumia, aplicou uma injeção no pulso de droga e aplicando, sentiu uma sensação aparentemente agradável antes, depois de um tempo aquilo começou a parar de fazer o efeito que tinha antes e começa a aplicar 1, 2, 3, 4, 5, até ter uma overdose e morrer. Porque é assim. Se você deixar sua carne te dominar, se você deixar o mundo dominar você, você vai de mal a pior. O pecado começa pequeno, mas ele cresce. É um negócio pequenininho, mas cresce. Concluo a palavra dizendo para você a seguinte coisa. A Bíblia diz, no livro de Eclesiastes, que o amado diz, em determinado momento, assim para os seus trabalhadores, para os homens que trabalhavam para ele, um homem diz assim, era o rei Salomão, ele diz assim, apanhai-me as raposinhas, porque fazem mal à minha plantação, fazem mal à minha vinha. Porque ele não diz, pegue as raposas, ele é específico, pegue as raposinhas. Por que as raposinhas? Porque as raposinhas são pequenininhas, ficam escondidinhas. Mas se você não dá jeito na raposa pequena, sabe o que acontece com ela? Ela vai se alimentando e ela vai crescer. Ela vai crescer. O pecado é assim. Se você não domina ele hoje, ele vai crescer, ele vai escalonar. Levanta a cabeça, por favor. Deus abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, abençoe os teus filhos. Dá-nos forças para vencer a carne, dá-nos forças para vencer a Satanás, dá-nos forças para vencer este mundo tão tenebroso e que nos traz tanta dificuldade para servirmos ao Senhor. Em nome de Jesus, nos guarde nos livros de todo mal. Eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela oportunidade.